O Flamengo foi ontem ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro e tentar se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Não foi isso que aconteceu. O time perdeu a liderança, perdeu a partida 2-1 para o time celeste do bom treinador Leonardo Jardim, que teve uma ótima jornada, ao contrário do que aconteceu com o Felipe Luiz. Não teve uma boa noite, faltou a leitura para o treinador do Flamengo. A gente vai detalhar tudo isso nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, que apareceram entre os titulares, recuperado de lesão, De La Cruz e Pulgar, Gerson, Rascaeta, Cebolinha e Pedro. Esse é basicamente o time titular do Flamengo. A gente, obviamente, pode falar ali do Danilo, eventualmente jogando na vaga do Léo Pereira, mas a gente está falando aí de pelo menos 10 jogadores que, em tese, são os melhores para suas posições. Então, a gente está falando praticamente do time titular do Flamengo. O Cruzeiro foi a campo com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vilhalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Quem estava aqui na live de sábado em que eu falei sobre esse cara aqui, sobre o Christian, né? Comenta aí, eu estava, eu assisti, enfim, comenta aí. Eu vi a live de sábado, Rafa, deixa aqui o seu comentário. Eu falei sobre esse cara aqui e como é que o jogo passava muito por ele, ou na verdade como o jogo devia não passar por ele. O Christian, ele é um meio-campista, ele é um volante, ele veio do Atlético Paranaense, e ele joga como um falso ponto aqui nesse 4-2-3-1. Tá até para interpretar esse time como um 4-3-1-2 muitas vezes, porque ele vem se juntar ao Lucas Romero e ao Lucas Silva, vem fazer um tripé de meio campo. Então ele marca muito bem por esse lado direito, fecha muito esse lado direito ali, então é difícil progredir por ali. Então eu fiz questão de frisar para vocês na live que fazia muito mais sentido o Flamengo progredir nas costas do Wanderson, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Já ia me esquecer de te pedir para você deixar o like. Não esquece de deixar o like, é muito importante. Se inscreve no canal também. A gente trouxe aqui dos nossos conteúdos de pré-jogo que o Cruzeiro é um time que sobe bem o bloco e que deveria fazer isso contra o Flamengo. E subiu. Só que o Flamengo tem uma saída de bola muito boa, né? Olha só como é que o Caio Jorge e o Matheus Pereira encaixavam nos dois zagueiros. O Lucas Silva aqui tá com os dois volantes do Flamengo, então ele tá tendo que dividir referência. E o Wanderson batendo aqui com o Wesley, tá? E aí a bola vai vir aqui para o Léo Pereira. Olha só, o Rossi vai fazer o passe aqui para o Léo Pereira. Olha como é que o Wanderson já está se deslocando para o centro do campo, porque ele vai ter que tentar cobrir a bola lá no Gerson. Só que essa bola chega antes de ele conseguir fazer o movimento. Ó. Então esse cenário do Gerson como homem livre era um cenário possível e o Flamengo conseguiu evoluir algumas vezes. Não só com esse passe cavado, com essa bola um pouco mais longa ali, achando o Gerson, mas também com outras situações que o Flamengo conseguiu vencer essa primeira pressão do Cruzeiro, que é muito encaixado, que é muito forte, mas que está longe de ser intransponível. E o Flamengo, como tem uma ótima saída de bola, conseguiu vencer algumas vezes essa primeira pressão, essa pressão alta do Cruzeiro. Então aqui o Gerson recebendo essa bola. E aqui estava dado também um caminho que é o seguinte, né? Vence a primeira pressão e vem progredir aqui nas costas do Wanderson. O Wanderson vinha fazer esse movimento. Então você tinha que atrair o Wanderson para dentro e depois jogar nas costas dele. Então foi isso que aconteceu aqui. O Wesley conseguindo receber com mais tempo e espaço, fazendo uma inversão de jogo. E não só quando o Cruzeiro subia o bloco, não só quando o Cruzeiro avançava. Aqui o Cruzeiro já está num bloco médio, já está estruturado no 4-4-2. E o Wanderson, ele é atraído a andar para frente. Ele é atacante, ele tem menos noção de fechamento de espaço, de fechamento de linha de passe. E aí, quando ele anda para frente, o Léo Ortiz acha que o Wesley, e olha o espaço que o Wesley tem. Então, gente, estava claro que esse era o melhor lado para progredir. Estava muito claro. E isso estava claro desde o pré-jogo. E faltou a leitura para o Felipe. O Flamengo insistiu em atacar pelo lado oposto. Aqui a gente vai ver o Wesley, inclusive, errando um passe aqui. O Pedro também tendo uma leitura errada de que ele não tinha que matar essa bola, que ele tinha que fazer o corta-luz. Os jogadores do Flamengo abusando ontem também do direito de tomar decisão errada, de errar passe bobo. Não tá na conta, obviamente, só do técnico. Nunca tá, né, gente? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Nunca tá só na conta do técnico. Os jogadores do Flamengo ontem abusaram do direito de errar. Bom, vamos seguir aqui e vamos olhar como é que o Flamengo tentou encaixar, ou na verdade, como o Flamengo não encaixou o seu bloco alto, né? O Pedro de costas. Cássio com a bola dominada aqui, o Pedro está de costas. Ou seja, ele não tem nenhum interesse em abordar o Cássio e nem abordar um zagueiro. Aqui o encaixe é do Pedro no volante. O Arrasca também está no outro volante. Então, Pedro e Arrasca nos dois volantes. E muita liberdade para Cássio, Vilhalba e Fabrício Bruno. Esse trio aqui com muita liberdade. Olha como é que o Pedro continua de costas para o lance. Então, não há nenhum interesse em pressionar zagueiro, em pressionar goleiro. Aqui o Pedro tem que encaixar no volante. Gente, eu não entendo por que o Felipe, às vezes, decide mudar essa estrutura do bloco alto. Todas as vezes que ele fez isso, acabou não dando certo. O Flamengo precisa ser um time impressionante. Esse time descansou durante a semana, não jogou. A maioria dos jogadores nem entraram em campo contra o Botafogo da Paraíba. E os que entraram só um pouquinho, caso do Gerson, caso do Cebolinha. Então,
não tinha motivo para não pressionar. O Cruzeiro tem, por exemplo, na figura do Cássio, um goleiro que tem dificuldade para sair jogando com os pés. Então, tinha que pressionar. Essa escolha aqui do Pedro encaixar em volante, do bloco alto, ser muito menos pressionante do que a gente imaginava, me deixou bastante frustrado. E espero que isso fique de lição para o Felipe. Eu estou destacando agora aqui para vocês esses 3 caras que se juntavam muito aqui pelo lado direito. Romero, Christian, especialmente, e o Lucas Silva, que vinha dar um apoio. O Romero, inclusive, é um cara que se desloca mais, que cobre mais campo, que tem mais capacidade, inclusive, de defender do que o próprio Lucas Silva. Então, além de ter o Christian por ali, tinha também o Romero. Então, ao invés de explorar Wanderson e Lucas Silva lá do outro lado, o Flamengo explorou Christian e Romero. E o Lucas Silva ainda vinha dar um auxílio. Então, não era o lado certo para progredir, não era o lado certo para o Flamengo evoluir. Mas o Felipe fez essa escolha, na minha visão, de forma bastante errada, né? Então, esse é o lance do gol, a bola chega aqui para o De La Cruz, ele toma a decisão errada, ele perde a bola. O De La Cruz não fez uma boa partida ontem, muito pelo contrário, fez uma partida bastante errática, cometendo muitos erros, entregando muitas bolas aqui para o Cruzeiro. E aí o Caio Jorge vai ficar aqui, basicamente, no primeiro momento, em mano a mano com o Léo Pereira, ele dá esse tapa aqui, que a bola escapa um pouquinho, o Léo Pereira resolve não abordar, não encurtar. Mas ali a decisão é muito rápida, então dá para a gente dar um refresco, né? E no fim das contas, se a gente for olhar aqui, ó, vamos ver aqui o gol, né? Ele traz para a perna direita e bate, né? Vamos ver agora o lance por esse ângulo aqui por trás, né? A câmera que está por trás do gol, para a gente poder dissecar um pouquinho mais esse lance. Olha só como é que ele vai dando aqui a perna esquerda para o Caio Jorge. Ele induz o Caio Jorge a levar a bola para a perna ruim. E até aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele fez o certo aqui. E aí, na hora que o Caio Jorge, na hora que ele ajeita para a perna direita, o Léo Pereira recolhe aqui. Ele não estica a perna toda. Ele não se joga nessa bola, ele não dá um carrinho. Tá claro que aqui é a ação final do Caio Jorge. O Caio Jorge não vai limpar essa bola de novo. Essa é a ação final do atleta. Então ele tem que se jogar nessa bola, ele tem que esticar essa perna. Ele não foi incisivo ao tentar bloquear essa finalização. Não sei se ele confiou demais no Rossi. E assim, nesse momento, não tem que pensar em confiar no goleiro, tem que botar o pé na bola. E aí, a bola quica ali, numa espécie de montinho artilheiro ali, sobe também e trai o Rossi, né? Bom, o Flamengo logo depois teve um escanteio que o Ortiz cabeceou, conseguiu botar a cabeça na bola e o Cássio fez uma grande defesa. Eu falei bastante para vocês aqui também no pré-jogo sobre o Flamengo tentar bolas aéreas, tentar um jogo de força contra esse time do Cruzeiro que tem dificuldade nos duelos pelo alto. De fato, o Flamengo conseguiu alguns escanteios ali por aquele lado esquerdo do ataque, mas acabou que o Cássio fez essa grande defesa e impediu que o Flamengo empatasse o jogo logo depois de sofrer o seu gol. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais de como é que o Flamengo estava numa noite, assim, digamos, estranha. Vamos ver esse lance aqui. Primeiro que o passe do De La Cruz já é um pouquinho mascado para o Gerson. O Gerson domina a bola aqui. Tem uma situação aqui de 2 contra 1 em cima do Gerson. Ele perde essa disputa aqui. E aí, normalmente, o que a gente vê nesse time do Flamengo é quando um companheiro está perdendo a bola, quando a bola está em disputa, os jogadores, de uma forma geral, vão ao encontro dessa disputa. Saltam pressão, andam para frente. E ontem o que a gente vê muitas vezes foi exatamente isso aqui. 4 jogadores olhando para o Gerson numa situação de inferioridade numérica, perdendo uma disputa. Então isso me chamou a atenção, faltou senso de urgência. Então era um jogo para entrar mais atento do que nunca, mais focado do que nunca, as pernas frescas, o time descansado, e faltou para mim, em alguns momentos, um pouco mais de foco, um pouco mais de senso de urgência. O Gerson, que também perde a disputa, ficou ali olhando também por um momento, e aí essa é a origem da situação aqui, que o Caio Jorge finaliza e o Rossi faz a defesa e a bola bate na trave. Então o Flamengo estava esquisito ontem, disputando menos do que a gente pode imaginar, e volto a dizer, me chamou a atenção porque o Flamengo descansou contra o Botafogo da Paraíba. Então, era para ter entrado com uma rotação muito mais alta. Como aconteceu nesse lance aqui, ó. O Pulgar perde essa disputa e aí sim o Wesley vai correr, vai pressionar para as perdas, percebeu que o Pulgar perdeu a disputa aqui e vai correr para trás, vai disputar, vai vencer o duelo e vai dar esse belíssimo calcanhar aqui e vai clarear essa jogada para o Gerson, que vai ter liberdade aqui para poder progredir, entender onde é que está a vantagem, fazer essa bola lá do outro lado. E aí o Flamengo vai correr de fato para frente, vai entender que tem uma situação aqui de superioridade numérica, inclusive. O Flamengo vai botar aqui, ó, 4 contra 3 dentro da área, né? O Pulgar ataca muito a área aqui nesse lance. O Flamengo consegue botar 4 contra 3. O Cebolinha faz o cruzamento. Adivinha o que acontece aqui, ó? Cruzeiro perdendo a disputa pelo alto, né? E aí essa bola vai sobrar para o Gerson. Ele vai dar o tapa para trás e o Arrascaeta vai fazer esse golaço. E o Flamengo levou para o segundo tempo um empate e a possibilidade de corrigir alguns erros e fazer um segundo tempo melhor para poder tentar a vitória. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo voltou pior no segundo tempo, porque o Felipe continuava deixando a marcação alta mal encaixada, mal estruturada, e não só a marcação alta, mas também como o bloco médio. O Gerson tendo que dividir referência. O Felipe tem feito isso algumas vezes com o Gerson. Isso é um erro. O Felipe precisa rever isso aqui. O Gerson tem que cuidar do zagueiro, tem que cuidar do lateral direito também. Fica sobrecarregado aqui. E aí ele tenta fechar a linha de passe. Já tem ali uma situação de desvantagem. O Villalba aqui faz o giro aqui no próprio eixo. Aí que o Wesley chega para abordar, e aí
o que o Leonardo Jardim fez. Ele jogava nas costas do Gerson, obrigava o lateral a saltar e aí deslocava o Ortiz para o lado do campo e também deslocava o Léo Pereira e obrigava o Léo Pereira a ter esse tipo de disputa aqui. E o Léo Pereira não conseguia chegar antes, não conseguia antecipar a jogada. E aí o que acontecia é que o Cruzeiro tinha situação de vantagem. Olha aqui o Matheus Pereira sozinho do outro lado, o Carlos Jorge conseguindo receber essa bola, o Léo Pereira optando por não abordar de forma mais incisiva, mais agressiva. E aí o Carlos Jorge tem tempo e espaço de fazer essa virada de jogo aqui. O Matheus Pereira vai conseguir trazer essa bola para dentro para finalizar para uma defesa do Rossi. Gente, foram 17 finalizações do Cruzeiro no jogo, 11 na direção do gol. O Rossi, que tinha feito só 8 defesas no campeonato até então, em 6 rodadas, ontem fez 9 num jogo só. E isso passa muito pelas escolhas erradas do Felipe, que se equivocou no plano de jogo da equipe com bola e também sem bola, como a gente está vendo aqui. Pausa rápida aqui nesse vídeo para te dar uma dica super legal. Curso Sistemas Táticos do LabFut, Laboratório do Futebol, que é parceiro aqui do canal falando de tática. O curso Sistemas Táticos é muito bom, muito legal, te ensina sobre todos os sistemas, sobre as vantagens de cada um, sobre as vulnerabilidades de cada um. É bem legal. Interpretar o jogo a partir dos sistemas táticos é bem interessante. Eu uso muito esse conhecimento dos sistemas para me ajudar aqui nas análises. Então, eu recomendo demais esse curso. E não é para você que quer estudar mais profundamente, virar analista, não. É para você que quer aprender um pouquinho mais sobre futebol. Vale muito a pena. É bem barato e fica muito mais barato ainda com o cupom Falando20. Vocês estão vendo aqui na tela que o cupom Falando20 te dá 20% de desconto na hora de adquirir o seu curso de Sistemas Táticos. Então, adquira o seu curso de Sistemas Táticos. Com o cupom Falando20 você tem 20% de desconto. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos voltar para o vídeo. A gente vai ver agora o Ortiz achando o Pulgar. E olha como é que era muito mais fácil achar passe nessa janela entre Lucas Silva e Wanderson do que lá do outro lado. Aqui era muito mais fácil de progredir. Passe do Pulgar no Gerson, Gerson gira, acha o Wesley, não vai dar em nada, mas olha como é que progride com mais facilidade. O Flamengo usou muito pouco o Wesley pelo lado direito, esse jogo de força do Wesley, de ultrapassagem, era por ali o jogo, o Felipe não conseguiu fazer a leitura de que o jogo estava por ali, continuou insistindo nesse jogo aqui associativo pelo lado esquerdo, que não era a melhor opção, tá? A gente viu o Bruno Henrique entrar em campo e muita gente reclamou que dessa entrada do Bruno Henrique. Nesse ponto aqui, eu vou concordar com o Felipe. Acho que tinha que botar o Bruno, porque era um jogo de força, era um jogo que o Flamengo não tinha que ficar se associando aqui pelo lado esquerdo. Era um jogo em que o Bruno Henrique tinha que entrar para ser mais um finalizador, para o Flamengo evoluir pelo lado direito, progredir pelo lado direito e ter o Pedro e o Bruno Henrique entrando da esquerda para dentro para poder finalizar as jogadas. Esse era o plano de jogo mais correto. O Bruno Henrique tinha que entrar para ser um finalizador e não um criador de jogada pelo lado esquerdo. Mas o Felipe insistiu no Flamengo progredindo pelo lado esquerdo. Então o Felipe botou o cara certo em campo, na minha visão, mas usou esse cara da forma errada. E aí a gente vai ver aqui, ó, de novo, ó, a gente está vendo aqui o Bruno Henrique, destacando o Bruno Henrique. E mais uma vez, ó, o Gerson tendo que andar para frente. O Gerson era atraído por essa saída de 3. O Villalba conduzia, atraía o Gerson. E aí achava o passe nas costas. E aí, na hora que o Wesley avançava, olha o Ortiz já deslocado lá pelo lado direito. Olha o Léo Pereira deslocado para cá. Então, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, nessa hora botou o Felipe no bolso. Sim, botou o Felipe no bolso no segundo tempo, com essa dinâmica aqui de fazer o Gerson andar para frente, fazer o Wesley saltar e depois ganhar as costas do Wesley com esse deslocamento do Ortiz também. E o Felipe, por sua vez, não teve a capacidade de falar para o Gerson, segura, não anda, não avança quando o Villalba avançar. O Felipe tem que dar esse tipo de orientação. O Gerson se sentia traído, dava para frente. O papel do técnico nesse momento é falar, não anda, estrutura a linha de 4, tá ficando espaço nas tuas costas. E o Felipe aparentemente não conseguiu dar essa instrução para o Gerson. E aí o que acontecia era que o Cruzeiro conseguia evoluir, sempre pelo lado esquerdo ali, ó, tá? E aí mais uma finalização, mais uma defesa do Rossi. O Flamengo ainda teve a possibilidade de virar o jogo numa jogada de força. Era um jogo que pedia mais força. Bola longa, facão. A gente viu aqui o Gerson fazendo um movimento de ruptura, o Léo Pereira achando uma bola aqui para ele. Ele vai disputar aqui e o Pedro vai chegar chapando, só que chapou em cima do Cássio. O Flamengo ainda teve a chance, isso eram uns 10 minutos mais ou menos do segundo tempo, de virar o jogo numa jogada de força. Era um jogo de profundidade, de força, de ultrapassagem e não de associação pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. Olha o Flamengo de novo insistindo pelo lado esquerdo aqui e também insistindo em colocar esse cara aqui em campo, que é o Michael, né? Vou repetir pela milésima vez. Era jogo para colocar o Juninho. Por que o Juninho fica tão atrás assim nessa fila do Felipe Luiz? A gente não consegue entender por quê. Não era jogo para o Michael, não era jogo para o Michael trabalhasse 1 para 1 por aqui, era jogo para facão, era jogo de força, era para manter o Bruno Henrique aqui pelo lado esquerdo e colocar o Juninho lá por dentro. Mas o Felipe colocou o Michael. Péssima escolha do Felipe. O Michael até vence esse primeiro duelo aqui, mas olha o que acontece.
O Christian já está chegando aqui para ajudar o Fagner. O Christian ajudava muito o Fagner aqui, se ainda tinha o Romero, como já destaquei. Então, realmente, eu não entendi essa insistência do Felipe Luiz em utilizar esse lado esquerdo, que estava muito bloqueado. O Christian já vai abordar, o Flamengo vai ganhar aqui o lateral, e aí, na sequência, ó, o que vai acontecer? O Alexandre vai bater aqui esse lateral, e olha quem é que está aqui, ó. Os três, Christian, Lucas Silva e o Lucas Romero. Os três próximos, três bons marcadores, próximos para roubar a bola. Embora a gente saiba que o De La Cruz teve uma partida bem ruim, né, bem abaixo, mas aqui foi falta, tá? Isso aqui é uma carga nas costas do De La Cruz, o braço nas costas, isso aqui não é uma jogada legal, e o Wilton Pereira Sampaio não foi bem aqui, aliás, foi bem mal. O Cruzeiro conseguiu evoluir, vai mais uma vez acelerar, o Cruzeiro conseguia boas evoluções em contra-ataque, né? Boas evoluções em contra-ataques, e aqui uma jogada também que o Wesley, não entendi o que aconteceu aqui, se ele tentou dar um balão aqui no Lucas Silva, para tirar essa bola de qualquer jeito, né? Então, os jogadores do Flamengo, como aconteceu aqui com o Wesley, como aconteceu com o Léo Ortiz também, a gente vai ver já já, com o Léo Pereira, com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Gerson, muito erro de tomar de decisão, realmente chamou atenção, para além da questão coletiva, dos erros que o Felipe cometeu, os jogadores também individualmente, numa noite muito infeliz, muitos deles numa noite muito infeliz, e essa falha aqui do Wesley quase comprometeu, porque era para afastar essa bola veio parar no pé do Matheus Pereira, e o Rossi teve que fazer uma defesa difícil. Olha aqui agora o Arrascaeta também errando na tomada de decisão, né? Ele força uma bola longa, ele força uma diagonal, quando ele tinha aqui o Pulgar para poder fazer essa bola por ele. Ele faz esse passo para trás, o Pulgar com certeza ia acionar essa bola lá na profundidade. Ele tenta ele mesmo, né? Fabrício Bruno salta, vence. E aí, mais uma jogada de perigo, mais uma vez o Rossi tendo que defender por conta de erros dos jogadores. Então, gente, é o que eu sempre falo. Não dá para sempre colocar só na conta do técnico. O Felipe teve numa jornada muito ruim, mas os jogadores também estiveram numa noite muito, muito, muito abaixo. E o Flamengo ainda teve, mesmo assim, mesmo não merecendo, essa bola parada aqui, o De La Cruz cruzando, o BH conseguindo avançar aqui, cabeceando, e o Cássio fazendo uma boa defesa. O Flamengo ainda teve uma chance de fazer o 2-1, mesmo sem merecer, né? E aí, gente, a gente vai para o lance que gerou o pênalti, tá? Mais uma vez, a mesma situação. Já era o Varela que estava em campo, não era o Wesley. Aliás, por que é que o Felipe Luiz manteve o Alexandre no jogo até o final, hein? Não deu para entender. O Alexandre não tem que jogar quarta-feira contra o Córdoba, não está voltando de contusão. Será que não era melhor botar esse jogador para jogar só 65, 70 minutos, segurar um pouquinho para ele estar mais inteiro para quarta-feira, para o jogo importante? Será que não fazia sentido colocar o Varela aqui pelo lado esquerdo? Mais uma decisão bastante questionável do Felipe na noite de ontem. E aí, olha só de novo essa dinâmica acontecendo. Varela saltando, o Ortiz sendo deslocado, o Bolacia vai arrastar ele lá para o lado do campo, e aqui o Ortiz fazendo basicamente a mesma coisa que o Léo Pereira fez no gol, recolhendo a perna. Gente, 48 minutos e meio do segundo tempo. Você não pode recolher a perna aqui. Esse cruzamento aqui não pode passar, ele não pode entrar na área. Esse cruzamento aqui ele tem que ser bloqueado. O Léo Ortiz está inteiro aqui nessa jogada, ele não está desequilibrado, ele tem que botar o pé nessa bola aqui. Ele não pode recolher essa perna porque ele acha que esse duelo vai ser vencido dentro da área. Ele não pode contar com esse duelo ser vencido dentro da área. Ele tem que botar a perna nessa bola aqui para bloquear esse cruzamento. Então falhou aqui também o Léo Ortiz, eu vi pouca gente falando sobre isso. Não pode recolher o pé nesse tipo de jogada aqui. E aí a bola vem parar na área, o Léo Ortiz confiando demais no duelo vencido dentro da área, e o duelo foi perdido, porque o Léo Pereira não viu aqui a entrada do Eduardo nas costas dele e acaba chutando o adversário. Olha só agora no detalhe, ó, exatamente o momento que ele dá um chute no adversário, né? E comete um pênalti, e aí o Flamengo perde o jogo com requinte de crueldade, né? Porque além de ter sido gol do Gabigol, não foi nem de pênalti, foi no rebote do pênalti. Então o Rossi consegue pegar, consegue fazer a defesa, e o Gabigol faz no rebote. Então foi com requinte de crueldade. Como eu disse no início desse vídeo, vitória merecidíssima do Cruzeiro, que foi um time melhor. Ótima jornada do Leonardo Jardim, jornada bastante ruim do Felipe Luiz. O torcedor tem que esquecer a partida de ontem. Tem que pensar que o Flamengo vai vencer contra o Córdoba quarta-feira, que vai fazer uma partida boa. Tem que esquecer o jogo de ontem e olhar para quarta-feira, jogo importante. Mas o Felipe não, né? O Felipe tem que olhar bastante para esse jogo, para os erros que ele cometeu e tirar lições dessa derrota. Acredito muito que o Felipe vai fazer esse exame de consciência, vai entender os seus próprios erros e vai tirar lições sim, porque o Felipe é um bom técnico e bons técnicos aprendem com as derrotas. Então acredito muito que o Felipe vai sim aprender demais com essa derrota. Agora é hora de olhar para quarta-feira, jogo muito importante. O Flamengo precisa vencer lá na Argentina e o Felipe deve fazer ajustes, sim. E o Flamengo tem todas as possibilidades de fazer um jogo bom, sim, lá na Argentina na quarta-feira. E é nisso que o torcedor tem que focar agora. Quero ler de vocês o que vocês acharam dessa partida de ontem, o que mais vocês têm para falar sobre esse duelo de ontem. Coloque aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, forte abraço e eu fui. Saudações.